Oitavo ano, bom dia, meus amores. Primeiro eu vou dar um puxão de orelha em vocês, né? Cadê vocês, minha gente, na minha aula na sexta-feira? Estão sumidos, tá? Eu comuniquei a Kaline, porque já é a segunda semana que eu cobro a presença de vocês. E sexta-feira passada ainda tinha muita gente faltando minha aula. Fora que se vocês estão assistindo em outro horário, não esqueçam de assinar a lista, minha gente. Como é que eu vou saber que vocês estão assistindo se vocês não lerem nem o que tá ali pedindo para assinar a lista, mesmo assistindo em outro horário? Leva-me a entender nas entrelinhas que vocês não estão entrando nem na plataforma de filosofia, tá? Porque se entrar, a primeira coisa que você vê é que tem uma lista de presença, tá? Todas as aulas, todas as sextas-feiras. E tem gente que não tá assinando, ok? Então, se você, coleguinha, assistiu a aula em outro dia, coloca lá, professora, olha, não pude assistir na sexta, tô assinando meu nome, bota entre parênteses, professora, assinei meu nome agora, porque eu não assisti na sexta-feira, devido a tal coisa, mas eu tô assistindo hoje, terça, quarta, às 19 horas, 3 horas da tarde, seja a hora que for, minha gente, não me importa. O que importa pra mim é que você esteja assistindo a aula, tá? Então, Kaline já tá avisada que vocês estão sumidos das minhas aulas, porque eu não sei, né? E eu espero que não seja o desânimo. A gente tá muito perto de terminar o ano e vamos terminar com tudo, tá ok? Qualquer problema, gente, qualquer dificuldade com a disciplina, entre em contato comigo e a gente tenta resolver, ok? Vamos lá? Semana passada eu deixei um textozinho em Word sobre Foucault. Foucault, gente, é um dos pensadores, né, filósofo, né, e entre outras coisas que ele foi também, do finalzinho ali do século XX, ok? Foucault foi contemporâneo, inclusive quando eu nasci, Foucault estava morrendo no mesmo ano. Mas ele foi um cara que fez diversas contribuições para a filosofia pós-moderna, ok? E um deles foi falar sobre o poder, sobre as verdades, sobre... A gente falou a genealogia, sobre a arqueologia, que ele pegou esses termos, né, que já eram utilizados. Genealogia, a gente pensa em genealogia, a gente pensa em árvore genealógica, né? Arqueologia, a gente pensa em história, né? Lá, o pessoal escavando, fazendo aquele trabalho arqueológico, tá? Então, Foucault, ele se apropriou dos termos, tá? Isso é uma coisa muito massa, porque no final do século XX, ele nos ensina a nos apropriar de termos de outras disciplinas, de outras áreas do saber, para construir uma nova episteme, um novo conhecimento, tá? Então, essa construção de conhecimento, ela pode ser também dividida com outros saberes, tá? Ela pode ser resgatada, ela pode ser nova a partir de outras ideias que já é antiga, tá? Então, ele pega o termo genealogia para mostrar a gênesis, né? Como é que o poder, como é que algum tema foi familiarizado até os dias de hoje, né? A família hoje, no século XXI, é a mesma família lá do tempo, por exemplo, do Brasil colonial, do período colonial? Não é, né? A mulher, como é que a mulher é vista? Então, a partir de Foucault, a partir das ideias dele ali na pós-modernidade, é que a gente começou a construir outras maneiras de pensamento. Olha que massa! Por isso que ele é muito importante para a filosofia, para a história, para o direito, porque ele nos traz esses questionamentos que partem de uma história, da maneira como a mulher é vista historicamente, da maneira como o homossexual foi visto historicamente, o louco. Então ele falou tanta coisa, a clínica psiquiátrica. Então Foucault ele trouxe muitas discussões, tá? Então no finalzinho do século XX ele nos ensina o que é essa genealogia, tá? Ele se apropria do termo e traz essa genealogia para a gente refletir sobre qualquer tema que você quiser, por exemplo. Então você pode querer, professora, eu queria saber como é que os advogados, por exemplo, ele disse que quer fazer direito, né? Como é que os juízes, né? Quais eram os padrões de avaliação dos juízes para determinada causa lá
no início do século XIX, né? Já existia juiz, claro. Como é que eles agiam? Não, e o que mudou no século XX? E no século XXI, quais são os livros que ensinam o juiz os padrões que ele utiliza para julgar determinada causa? Então, a medicina, por exemplo, a medicina oriental, como era vista lá, como é vista hoje, o que mudou, né? Os médicos ocidentais, eles estão mais interessados na medicina oriental, eles estão buscando a medicina oriental para influenciar no seu pensamento, na maneira de tratar o doente. Então tem tantos temas que a gente pode falar sobre a mulher, sobre o negro. Novembro, né, que é um mês que a gente faz uma reflexão, e na próxima aula a gente vai trazer esse tema, né, à tona, porque a filosofia, gente, ela entra nessas reflexões. Ela é a disciplina que traz esse tipo de reflexões para vocês, tá? Então, a gente vai refletir sobre essa sociedade, sobre o negro, sobre a mulher negra, sobre diversas partes aí que a gente pode fazer relacionado ao mês de novembro, que é o novembro que discute, né, a consciência negra. E então, o Foucault traz isso pra gente, tá? Traz essas possibilidades, tá? E aí, quando o texto de vocês fala sobre verdade e poder, ele tá falando que aquela pessoa que carrega consigo o poder de persuasão, e esse poder, gente, né? Porque o rei tem poder, não é só isso não, tá? Se você tivesse dentro de uma grande reunião, onde uma pessoa convocou vocês para falar, para articular, para querer manipular vocês para determinado assunto, quem é que tinha o poder? Aquele que convocou, né? Hoje, por exemplo, nesse período político, os políticos fazem comícios, reuniões e tal, e ali elas têm aquele poder de persuadir, aquele poder de trazer uma verdade que você pode acreditar como verdade ou não, isso não importa. O que importa é que ela tá ali trazendo a verdade dela, aquilo que ela quer influenciar para você, tá? Então, isso é o poder, né? Quem tem o poder tem a verdade, segundo Foucault. Mesmo que a gente entenda, e ele entende isso, que a verdade é relativa, tá? O Foucault ele não está dizendo que existe uma verdade exclusiva para tudo. Ele está dizendo que a verdade é relativa, né? E ele está afirmando isso, mostrando que ela é tão relativa que quem tem o poder pode mudar a verdade a qualquer momento, tá? Então, um líder político, um líder religioso, um líder de sindicato, qualquer pessoa pode vir pegar uma multidão ou um determinado grupo de pessoas e falar suas ideias, e aquelas ideias ser para aquela pessoa uma verdade, né? Então, a gente diz, como é que pode as pessoas seguir tal coisa, fazer determinadas coisas, porque fulano mandou? Mas é porque elas acreditam que aquilo é uma verdade. Aquela pessoa teve o poder, né, de influenciar e de agenciar o pensamento de determinada pessoa, ok? Então, a gente tem que entender isso. E o Foucault ele traz uma reflexão muito interessante, que é o julgamento. A gente julga demais e se esquece que por trás de qualquer atitude de uma pessoa existem essas relações de poder, né? Existem essas relações que influenciam naquilo que os outros acreditam como verdade, ok? Então, eu como professora e você como aluno, nós temos uma relação de poder, né? Eu tô passando conhecimento para vocês. Vocês vão acreditar naquilo que eu tô dizendo? Não sei, né? Ficar aí as entrelinhas. Então, pelo menos você tem que entender aquilo que vai cair nas atividades que a gente tem como avaliativa. Mas se vocês acham que é certo ou não, sei, né? Quem achar que é certo, de alguma maneira está sendo influenciado pelo meu poder, né? Está sendo influenciado pela minha verdade. Então, aqueles que estão numa posição onde utiliza o discurso, né, a fala, os meios que tem, eles têm o poder, né? Hoje, acho que se o Foucault tivesse vivo, ele ia ver determinadas situações que comprovam esse poder, como, por exemplo, a mídia, as redes sociais, que não existiam no tempo do Foucault, mas se hoje ele pudesse estar aqui, ele ia ver que as redes sociais hoje são um meio de poder,
são um meio utilizado para transmitir, né, verdades, e as pessoas acreditam ou não, né, naquelas verdades, ok? Porque as preocupações com as fake news, porque as preocupações com aquilo que as redes sociais estão propagando como verdades relacionadas ao corpo, que a gente até discutiu ano passado sobre isso, né, na mostra pedagógica, que vocês falaram sobre as redes sociais, a maneira como ela manipula a aparência da gente, a maneira como ela expõe a gente, faz com que a gente queira estar bem naquela exposição. Ninguém quer estar mal visto naquela exposição. As pessoas querem que vejam você e admirem você. Isso está intrínseco no próprio ser humano, ok? Então, as redes sociais hoje seriam uma maneira, né? Seria um objeto de poder, né? Que influencia você com verdades, ok? Então, quando Foucault traz isso, gente, ele traz não para jogar assim, existem os meios de poder que determinam verdades e as pessoas acreditam. E agora? Jogou uma pedra aí no mundo, né, de conhecimento e deixou... Não. Ele tem um sentido, né? O sentido de Foucault trazer essa reflexão sobre as verdades e o poder, sobre a genealogia, a arqueologia, como se forma determinados conceitos sociais, né? Como eu já falei para vocês, preconceitos, mulher, negro, homossexuais, o louco, como se forma esse tipo de conceitos sociais, né? Essa genealogia. O Foucault traz para a gente esses conhecimentos para a gente fazer uma reflexão, tá? Para a gente aprender a questionar, para a gente aprender a conceituar as coisas, né? De acordo com o nosso pensamento. Então, se eu sei que existem pessoas manipulando verdades, né, nas redes sociais, por exemplo, hoje, qual é o meu papel? Se eu sei disso, se eu estudei sobre isso, se eu estou lhe ensinando sobre isso, se Foucault falou, se ele mostrou por A mais B que existem essas verdades e poder, qual é o meu papel? É não ser deixado influenciado por qualquer coisa, é ter minha reflexão filosófica, é ter minha criticidade, que é uma das coisas mais importantes na filosofia, é a racionalidade do seu pensamento, tá? É você fazer a sua vida uma maneira racional, onde você diz assim, olha, eu não sou Maria, vai com as outras. Eu tenho minha opinião, né, formada. Eu pesquiso, eu me informo, eu gero também opiniões. Eu não sou Maria, vai com as outras. Eu sou uma pessoa de opinião, tá? Isso é o papel da filosofia. É transformar você em um ser filosófico, reflexivo, racional, ok? E aí, quando a gente fala de racional, as pessoas pensam, ei, professora, mas o ser humano já é racional, os animais são irracionais. Sim, o ser humano é racional, só que ele não usa a racionalidade dele como deveria, né? Por isso que nasceu a filosofia. Se a filosofia não tivesse nascido, até hoje as pessoas estariam acreditando em Zeus, em Poseidon, né? Nos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Tô brincando com vocês, mas até hoje as pessoas estariam acreditando nos mitos, né, que falava sobre os terremotos, a chuva de esteroides, o eclipse lunar, tudo isso, gente, era questionado como forças da natureza no sentido de deuses, de mitificação, não no sentido racional. E foi a filosofia que criticou isso e que formou um pensamento racional. Então, as pessoas, por mais que elas já fossem racionais, elas não pensavam de maneira racional, né? Elas pensavam pelo instinto místico, tá? E aí somos todos nós até os dias de hoje. Por isso que a filosofia tem essa importância, ok? Sobre Foucault, mais um pouquinho sobre Foucault. Deixa eu ver aqui se eu passei alguma atividade para vocês. Não teve atividade não, né? Foi só a aula sobre ele. Então, gente, é importante que vocês entendam sobre Foucault, que vocês aprendam, né, essa criticidade que vocês vão necessitar na vida de vocês. A atividade que vocês fizeram foi a do Enem, né? Que alguns acertaram, outros não. Mas essa atividade do Enem, gente, como eu já disse a vocês, é pra gente ir se acostumando com esse tipo de
de atividade, porque no ensino médio é só o que vai ser cobrado de vocês. Então, os livros, desde o 6º ano, eles já trazem essas atividades para a gente ir se acostumando. Eu não costumo trabalhar de janeiro a dezembro. Eu prefiro deixar quando vocês estão mais maduros, né? E trabalhar 3º, 4º bimestre com essas atividades, tá? Para que vocês não tenham um pensamento tão carregado que precisam estar no Enem. Vocês não vão fazer o Enem amanhã, né? Mas vocês já vão se acostumando com as questões, ok? Então, falamos um pouquinho sobre o Foucault, tá? Sim, o Foucault no livro de vocês, gente, está na página... Cadê a página do livro? 81, ok? E ele fala lá sobre a sociedade moderna, aquilo que ele deixou e tudo mais. Após o Foucault, o livro cita o Baudrillard, né? Que também foi outro cara que trouxe algumas contribuições inspiradoras, né? Falando sobre tecnologia, cultura e sociedade. Onde ele falava, o Baudrillard, ele falava sobre a sociedade de consumo, né? Uma sociedade cada vez mais consumista, e ele vai dizer que essa sociedade ela foi se transformando no decorrer dos séculos, mas só que na pós-modernidade ela se tornou muito mais consumista do que antes, né? Ela se tornou, e os meios sociais, tecnológicos, eles têm essa culpa, né? Você hoje vê as pessoas enlouquecem quando lançam um celular novo, uma TV nova, né, um modelo de rádio diferente, de iPhone e tal. As pessoas enlouquecem para ter, para comprar, para consumir, tá? Então, o avanço da tecnologia, segundo o Baudrillard, é responsável por esse consumo exagerado dessa sociedade pós-moderna, tá? Então, essas pessoas, o Foucault avaliou essa sociedade de um jeito, o Baudrillard de outro, todos com importância, né, com relação a isso. E tem um texto, gente, muito bom, por sinal, na página 83, que fala das relações amorosas, famílias, novos rumos na pós-modernidade, né? Que eu quero que vocês leiam ele e já vão responder essas questões também, que estão na página 83, 84 e 85. Esse texto, gente, traz uma reflexão muito boa. É uma mistura, né, do que Foucault deixou com o Baudrillard, né? Mostra aí um pouco dessa sociedade acelerada, dessas relações que muitas vezes são mais líquidas, como disse o Bauman, né? E não são relações aprofundadas, de raízes, mas as pessoas vão mudando de acordo com as necessidades que ela tem, sem pensar muito, né, no futuro, sem pensar muito numa solidez. Então, eu casei hoje, eu amo meu marido, eu casei, vamos fazer um casamento lindo, maravilhoso e tal, estou super feliz, mas daqui a 5, 6 anos já não estou mais animada com o meu casamento, então vamos separar, tá? Então, isso são as relações líquidas, como dizia o Bauman, né? As relações que não criam mais as raízes. Ai, será que eu devo me separar mesmo? Será que o que está errado? Será que não dá para consertar? Né? Será que existe alguma coisa no casamento que esfriou? Ou será que eu não casei gostando? Foi só pelo auge, né, da paixão? Então, essas reflexões amorosas, né, o próprio Bauman, o Foucault e o Baudrillard, ele vai trazer pra gente, né? Às vezes, o Baudrillard vai ser pesado, porque ele vai dizer que existe até um consumismo nas relações amorosas. Gente, eu tenho que ter um namorado. Todo mundo tem um namorado, porque eu não posso ter um namorado. Eu tenho que ter um namorado. Vai chegar o dia dos namorados, não vou ter ninguém para me dar um presente, nem para eu dar um presente, né? Quer dizer, eu vou passar o fim de ano sozinha. Então, tudo isso, gente, minhas amigas casaram, eu não casei. Fulano teve filho, eu não tive. Então, essas relações, elas vão ganhando uma conotação muito comercial, muito, como dizia o Bauman, muito líquida, muito fluida, onde não criam raízes, né? Não existe uma estabilidade de pensar, será que eu quero construir mesmo uma família? Será que eu quero ter filhos mesmo agora? Será que eu vou ter uma relação fixa por muito tempo? Estou preparada para isso nesse momento? Ou a minha carreira é mais importante? Então, essas reflexões, elas não são feitas mais, né? As pessoas vão se deixando levar pelo consumismo. Então, eu quero que vocês leiam esse texto e respondam à atividade, tá bom?
Beijão e até a próxima. Gratidão.